Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite agora, compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, uma pregação da Palavra de Deus, onde o Espírito Santo vai falar conosco, irmãos, sobre a astúcia do diabo, que está fortemente contra a Igreja de Cristo. O tema da mensagem de hoje é sobre o ataque do espírito eletrônico da imagem da besta que fala contra a Igreja de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pega a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e se fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Amém. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor nosso Deus. Contemple os amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra que estão aqui, ó Deus, para ouvir a Tua mensagem, para ouvir a Tua palavra da sã doutrina, da santificação do corpo, da alma e do espírito, ó Pai. Fala conosco, meu Deus, nos alerta acerca desse grande perigo que ameaça a igreja nesses últimos dias. Nos cobre com Teu sangue, meu Pai, e continua nos abençoando, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Querida Igreja de Jesus, os tempos que estamos vivendo, dos tempos do fim, que já deu início, já com da época do primeiro século, com a ascensão de Jesus ao céu, que mandou com os discípulos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, aonde o Evangelho já é vencedor, como diz Paulo, que o poder do Evangelho não consiste somente em palavra, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele representa o próprio Deus, da onisciência, da onipotência e da onipresença. Paulo também diz nas suas cartas que ainda que está preso em Roma, em cadeias de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. E ele também diz em Colossenses 1, verso 6, Eis que chega a vós com o Evangelho pregado em todo o mundo, uma profecia do Evangelho vencedor, poderoso. Mas diante da pregação do Evangelho também, a igreja vem sofrendo um ataque poderoso por parte do dragão, que cai derrotado com a vitória de Cristo sobre a cruz. Ele cai envergonhado. E ele, como um mau perdedor, derrotado, sabendo que ele tem a função em perseguir, oprimir a igreja. E desde o tempo primitivo, o diabo sempre promoveu ataques agressivos, violentos contra o povo de Deus, através dos viés do martírio, através também, não só como ataques literal, mas também através de seitas e heresias. Mas o diabo, vendo que não teve êxito com isso, começou agora a trabalhar através da infiltração, aonde teve algumas decadências e apostasia no meio da igreja primitiva,
com supostas conversões de pessoas que dizendo ser de Deus, que estava convertida, mas era falso. É aquilo que Jesus nos ensinou: cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e que o tempo está próximo. Enganarão a muitos com tão grandes sinais que, se capazes, enganariam os escolhidos. Durante o tempo da igreja primitiva houve divisões, onde obreiros rebeldes dividiu a igreja. Com a morte dos apóstolos de Cristo, sobrou o único apóstolo, João, membro, líder, pastor apostólico da igreja do primeiro século vivo. Ele é capturado em Éfeso, levado para Roma, julgado e enviado para Patmos. E de lá ele tem as revelações de Deus, as coisas que Jesus falou com ele diante do luto que ele estava ali com a morte dos seus companheiros. Angústia, Jesus o consola. Louvado seja Deus, como diz a palavra, que o Senhor Jesus é bem presente com socorro na hora da angústia. E Jesus fala assim: não temas, eis aqui, João, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que Jesus, aquele que você teve presente junto com ele, aquele que estava do seu lado, sempre esteve do seu lado, ensinando você. Então, aquele que foi morto e ressuscitou e tem a chave do inferno e da morte, para você não se preocupar. Escreva as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Porque bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Qual o tempo que está próximo? A volta de Jesus. Jesus diz no seu sermão profético, diante dos sinais, não somente sinais cataclísmicos na natureza, que evidencia acontecimentos de erupções de vulcões, terremotos, o bramido do mar, pela plexidade do bramido do mar e das ondas, onde as pessoas se desmaiando de terror, o amor se esfriando, guerras militar, guerra cibernética, guerra biológica, guerra civil, guerra entre famílias. Diante de todos esses sinais, a terra funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Jesus também falou também acerca dos sinais, dos ataques dos falsos profetas, dos falsos mestres, da seita, das heresias. Há também a apostasia no meio do povo cristão, onde alguns da igreja bíblica começaram a se esfriar na fé e dar ouvido à doutrina de demônio e amontoando para si mestres, doutores da corrupção e do pecado. Jesus diz uma palavra de conforto para a igreja, diante dessa situação, para a igreja não se abater, para a igreja não se desanimar, também diante das perseguições, aonde seria um tempo difícil, que os falsos profetas, eles teriam sucesso, porque Jesus falou que eles enganariam a muitos, como ele diz lá no São Mateus 7, porque os falsos profetas da porta larga, muitos entram por ela, como diz Pedro, e muitos seguirão suas ilusões, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, aonde o evangelho puro, verdadeiro, vem sofrendo ameaça, vitupério, escândalo por causa do mau testemunho desses tais, como diz Paulo em Romanos 2,24. Que o nome de Deus tem sido blasfemado por causa dos tais. Mas como diz Pedro também, mas a sua sentença não dormita, porque o julgamento final de tudo isso, da besta, do dragão, do falso profeta e todos os seus seguidores, são derramadas as taças da ira, das trombetas, depois do juízo final, o lago de fogo e enxofre. Mas a besta e o falso profeta eles vão inaugurar primeiro. Então o diabo, já sabendo disso, ele promove uma grande perseguição contra o povo de Deus e também enganando o povo do mundo para que não se converta a Cristo. Então, através do engano, que os falsos profetas enganariam a muitos, até mesmo com sinais e maravilha. Veja aqui que no contexto desse capítulo, a Bíblia diz que, no versículo 11, diz que, e foi-lhe dado, e a besta tem chifre como cordeiro. Chifre compreende poder, chifre compreende força. Cordeiro representa Jesus, mas não é Jesus aqui. Ele parece, é aquilo que Paulo diz, tem aparência de anjo, né? O Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Luz compreende verdade, fogo, mover, profecias, revelações, pregações.
pessoas carismáticas, mas é só aparência. Mas o interior do coração é demônio. Como o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia, pela mentira de homens que falam mentira. Porque o diabo é pai da mentira. E como Jesus diz, vós tem por pai o diabo, por causa da mentira. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo. Então todos aquele que nega uma verdade, uma profecia, uma doutrina comprovada nas escrituras, é herégico, é mentiroso, é filho do diabo. Como diz João, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, durante o avanço da pregação do evangelho, o diabo também levanta os seus exércitos, os seus espíritos malignos, para perseguir a igreja, através agora nesta última tática final que está se cumprindo o que Jesus falou, que se capazes, eles enganaria até os escolhidos de Deus. E um dos maiores sinais da volta de Jesus seria a apostasia e o engano religioso, onde seitas e heresias se infiltrar no meio das igrejas verdadeiras através do secularismo, do pluralismo, do mundanismo, e um tempo muito difícil para os verdadeiros cristãos, onde seriam perseguidos, tirados dos seus cargos, desprezado, onde os pregadores da verdade, quando começassem a pregar, porque é mista que haja as heresias, diz a Bíblia, para que o justo se manifeste. Então, quando o justo começa a se manifestar, são desprezados, são tirados, tem pouca audiência, louvado seja Deus, e um dos falsos teriam muito sucesso, porque Jesus falou que eles enganariam muitos, e os verdadeiros seriam perseguidos. Então é tempo, meus irmãos, de nós se esforçar em obedecer a Deus, porque nessa pedra o Senhor, Ele edificou a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Os irmãos continuar lutando, orando, jejuando, buscando a Deus em obediência à doutrina do Senhor, que Jesus já está vindo para buscar a sua igreja. Então, através do engano, o diabo sempre promoveu engano através da infiltração, do engano, trazendo para os nossos dias, séculos atrás, igrejas que foram fundadas na doutrina, na palavra. Também veio se apostatar porque através da infiltração, aonde a guerra é espiritual muito grande, louvado seja Deus, glória a Jesus, apostasia entrou. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo para desobedecer a Deus, porque o que diz em Atos 5,32? Que o Espírito Santo só é derramado em quem obedece. Então, a partir do momento que você desobedece a Deus, ou um pastor, ou uma igreja, por mais bíblica que ela seja, ela perde a essência do Espírito Santo e já não destina o santo do profano. Tudo começa a achar normal. E quando Deus levanta os profetas para exortar, acontece como aconteceu em Samaria e em Judá. Diante da apostasia, da corrupção e da imoralidade, e da queda moral e eclesiástica, o povo, obstinado de coração e subordinado a pessoas queria seguir seus próprios egos, seus próprios caminhos, Deus levantava os profetas, eles não davam ouvido, pelo contrário, matava os profetas. A igreja apóstata dos nossos dias está a mesma coisa. Diante disso, Deus levanta os seus profetas, os seus servos para a pregação do evangelho, na exortação, na revelação, eles não aceitam, porque como diz Paulo, eles sentirão comichão nos ouvidos. Eles têm prazer da iniquidade, eles têm prazer do erro. Por mais que eles saibam que está certo, mas eles amontoam, ele arruma alguma maneira, e usa até mesmo o versículo da Bíblia fora do seu contexto e aplica uma falsa doutrina. A mesma estratégia que o diabo usou para tentar Jesus lá no deserto. Por isso que Jesus permitiu ser tentado no deserto, para mostrar a astúcia de Satanás, como ele é. Olha que o diabo não usou as filosofias gregas, nem usou os livros do ocultismo, ele usou a própria Bíblia para tentar enganar Jesus. O diabo foi astuto para tentar, para poder derrubar a vida de Jó, conversando com Deus lá no céu. Então, não subestime o diabo, cuidado. Então, meus irmãos, é tempos difíceis, louvado seja Deus. Então, nós temos que entender que Deus ocultou essas coisas aos sábios e à inteligência e revela somente aos pequeninos. Quando fala sábios e inteligentes, está falando acerca de homens que
que se dizem sábio e inteligente, querem ser mestre e juízo, sofreu mais duro castigo, porque são soberbos, são exaltados, e não aceitam as humildes palavras, como diz Paulo, porque o homem natural, o homem carnal, o homem corrupto, o homem ímpio, não compreende as coisas do Espírito, e eles acham que é fanatismo, acham que é legalismo, que é religiosidade, porque eles têm somente a sabedoria humana, da letra, que mata, mas o Espírito revivifica. O conhecimento incha, Coríntios 8 diz, mas o amor edifica. Então, o poder do Evangelho não está somente na letra, na palavra de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo. E o que é a demonstração do Espírito Santo? É a palavra ter efeito sobre a vida do pecador, ele ouvir a mensagem, ele ser tocado pelo Espírito Santo e reconhecer que é um miserável pecador, reconhecer suas misérias e se humilhar para Deus. Você está vendo os falsos profetas hoje pregando, não tem problema, Deus não está olhando para a sua roupa, Deus não está olhando para o seu corpo. Como não está? Como que não está? Se Jesus quisesse só seu coração, no último dia não ressuscitava seu corpo inteiro. Então são anticristo, estão negando a verdade da Bíblia. O que Jesus diz aqui em Apocalipse 16, verso 15, se me falha a memória? Bem-aventurado, louvado seja Deus, eis que venho como ladrão. Guarda as suas vestes para que não andes nu e não veja a sua vergonha. O sentido está falando assim dos dois sentidos, tanto literal como espiritual, porque os livros do Apocalipse tem muitos, tem alegoria, força de expressão e também tem literal. Jesus está falando nos dois sentidos, a espiritual, para que não andes nu na vergonha do pecado, da imoralidade, mas também está falando literal, para a pessoa não ser sensual, não andar, não ser um instrumento de cobiça, porque que Jesus disse? O homem que atentar para uma mulher, e quando fala mulher, significa o homem também, com mau pensamento já adulterou. Então se você está sensual, com a roupa vulgar, com a roupa que não é de acordo no padrão bíblico que está escrito em Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você não está nesse padrão bíblico, você não vai subir. E esses homens que falam isso aí são falsos profetas. É aqui, ó, que está dizendo aqui, ó, tem chifre como cordeiro, palavras persuasivas, mentirosas, porque assim também a igreja primitiva, quando sofreu perseguição dos divisores dela, da seita de Nicolaítas, que compreende conquistadores de povos, tem uma lábia, são persuasivos, né? Palavra persuasiva, estão usando esses homens para levar vocês para o inferno. Então vocês tomem cuidado. Tome cuidado com eles, são falsos. Eles têm aparência de cordeiro, mas no interior do seu coração são demônios adúlteros, mentirosos, egoístas, invejosos, não suportam a repreensão. Eles amontoam para si, eles querem se amontoar na corrupção, do pecado, da prostituição, do adultério, e a igreja de Cristo não pode compartilhar com isso. Apartei dos tais. Olha o que diz a Bíblia: aquele que não se conforma com a sã doutrina, segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, e delira acerca de questões, de contendas de palavras, cheio de inveja, blasfêmias ruins e suspeitas, a parte dos tais. Diz mais a Bíblia, 2 João 1, 10 e 11. Se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte com as suas más obras. 1 Coríntios 5,11 também fala: se o seu irmão dizer seu irmão for maldizente, adúltero, beberrão, fornicário, com os tais nem comais, porque Deus julga o que está de fora e tira do nosso meio o iníquo. 2 Tessalonicenses 3,6 também diz: apartei de todo irmão desordenado. Tá vendo? E convém vocês nos imitar, porque na santificação, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,23, é santificação no corpo, na alma e espírito. Então cuidado, igreja. Então por que eu li esse texto? O texto do Apocalipse aqui, desse capítulo 13, é a parte quando o império mundial, infernal da besta estiver na terra com seu quartel-general, do dragão, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia.
que é a igreja apóstata, ímpia, mundana, que se aliançou com os reis da terra, que se prostituiu com os reis da terra. Quando tiver aqui, mas a ênfase dessa pregação não é exatamente acerca do anticristo do Apocalipse, a besta final. Aqui está sendo pregado agora sobre os anticristos. Quem são os anticristos? São todos aqueles que se opõem contra Deus, ou se põem no lugar de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, que é isso que ele vai fazer, mas só com os ímpios, que os falsos profetas são ímpios, que estão exercendo muito cargo pastoral, eclesiástico, que muitas igrejas não está sendo levantado por Deus, sim pelo espírito do anticristo, e ele impõe suas leis, suas regras mundanas, seus mundanismos, querendo ser Deus, manipulando o povo de Deus, e perseguindo os verdadeiros, e aplaudindo os rebeldes. Então, anticristos são inimigos da cruz, como Paulo diz chorando. São filhos do diabo. Então, quando fala eu estou falando aqui dos anticristo. A besta, anticristo final, não encarnou na terra em física ainda. Mas o seu espírito já opera. Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Aqui no Apocalipse diz que a besta vai usar o sistema tecnológico para dar, o dragão dá poder à besta, a primeira besta, e a segunda besta, que é o falso profeta, recebe o poder da primeira besta e dá imagem para que o espírito dela fale, ou seja, ele vai usar o sistema tecnológico com sinais, maravilha, através das redes sociais, da televisão, para publicar as suas atrocidades, as suas maldades, a sua falsa paz. Mas só que hoje esse espírito, todavia que já opera, que se opõe contra tudo que é de Deus, está já atuando no nosso meio através também do corpo do falso profeta. Porque Satanás ele quer fazer uma imitação de Deus com a oposição contra Deus. Como eu sempre digo a vocês aqui, como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do rei, do Messias, o Salvador, Satanás faz uma imitação de Deus ao oposto da palavra contra Deus, imitando as práticas, mas distorcida. Como? Ele está usando o sistema do falso profeta, da falsa igreja, das seitas, das heresias, do ecumenismo, do satanismo, da maçonaria, do ocultismo, da ideologia de gênero, marxismo cultural, sistema ateísta, tudo um cenário sendo montado, abrindo o caminho para a vinda do seu algoz, do seu chefe, a besta, o anticristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e foi dada a imagem da besta. Então agora, esse sistema do Moloque do século XXI, como atuava nos tempos passados do Antigo Testamento, como diz em Levítico 18, em Levítico 20, em 2 Crônicas 32, que as crianças, as pessoas sacrificadas, mortas, para o deus Moloque. Esse espírito também está atuando hoje também através do aborto, através da influência da imagem da televisão, das redes sociais, influenciando leis sendo analisadas para ser provada para aborto. É o Moloque. É o espírito do anticristo atuando nessas áreas. E também o espírito do anticristo que é contra a palavra através da influência maldosa da televisão, dos teatros, dos filmes pornográficos, dos filmes violentos, através das novelas que influencia o álcool, as drogas, a prostituição. Está aí. E dentro das igrejas, a filmagem da besta, a televisão disfarçada, vindo sutilmente, devagarinho, para cauterizar os irmãos, para fazer os irmãos se adaptar, para depois que os irmãos se adaptarem, abrir abertamente, liberar todo tipo de canais na igreja. Tá vendo? Então o diabo ele não tem pressa, ele vem bem de mansinho. Então os irmãos têm que tomar cuidado. E fala também sobre a marca da besta literal, na mão e na testa. Pode ser um chip ou uma moeda, mas só que a marca
é literal, ela é física, vai ter, mas só que só vai ser implantada com o reinado da besta. Mas a besta não encarnou em carne ainda na terra. Glória a Jesus, aleluia. A besta não encarnou em carne ainda na terra. Mas o seu espírito já atua através das heresias. A marca literal não veio ainda. Mas o dragão já está atuando com a marca espiritual. Vai vir a física, literal. Mas a espiritual já está atuando através da mente dos homens. Fazendo os homens aceitar as heresias. Fazendo os homens apoiar as leis que confrontam os conceitos cristãos e a ética moral da família. Já está atuando na mente dos homens. E nas suas mãos, aceitando a heresia dos falsos profetas, a corrupção política, as leis que são contra Deus e contra os preceitos bíblicos da palavra cristã, e a ética moral da família já está atuando em muitos, através do engano. Mas o povo de Deus, que é selado pelo Espírito Santo, qual está reservado para o dia da redenção, não aceita. E quem tem o Espírito Santo, como diz João, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Porque do mundo são, e o mundo os ouve, porque os falsos profetas são ímpios. Eles só pregam os bens materiais, eles só pregam a felicidade física dessa terra, mas não pregam a felicidade do céu. Porque eles não são de Deus, são anticristos. Como você prova isso, irmão? Segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvisse que vem o anticristo, João está falando, a besta do Apocalipse. Mas muitos se têm feito como anticristos. Eles estão aí, enganando, matando, roubando, poluindo, disseminando engano. Está aí os falsos profetas. Eles são um tipo de anticristo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. E no verso 3 diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvisse que há de vir, e eis que já está no mundo. O João aqui está combatendo a heresia, seita satânica, que negava a divindade e o sacrifício de Jesus na cruz. João está combatendo, eles são anticristo. Porque Jesus não tivesse vida em carne nessa terra, não tinha expiação. Eles negavam que Jesus tinha vida em carne, dizendo que Jesus só tinha vida em espírito, os falsos profetas. Eles falavam de Jesus, falavam de Deus, mas de uma maneira distorcida, enganando o povo. E João combateu, é o espírito do anticristo, qual já está no mundo. Ele não está em carne, mas o espírito dele já está no mundo. Hoje, esse espírito maligno também, você vê muitos falando de Deus, falando de Jesus, falando da palavra, mas negando as verdades bíblicas da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, da santificação corpo e alma e espírito. É anticristo. Os que estão apoiando divórcio, segundo o casamento, está contra a palavra. O que a Bíblia diz em São Lucas 16:18? Todo homem que deixar a sua mulher e casar com outro e com outra, comete o quê? Adultério. E o solteiro que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se eles estão apoiando isso, são anticristos. E a Bíblia diz também sobre os anticristos. Glória a Jesus, aleluia. 2 João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus Cristo vem em carne. Como eu tinha explicado para vocês lá, eles dizem que não vinha em carne, os falsos profetas. Aí o João diz, esse tal é o enganador, é o anticristo. João está falando assim que é o anticristo, não é somente também a seita, mas também está se referindo aos imperadores romanos da época, que eles eram um tipo de anticristo, perseguindo, exigindo adoração, e também o espírito do anticristo atua através do ocultismo, das falsas curas, da serpente satânica que fazia milagres, por nome Esculápio. Fazia falsas curas ali. É o espírito do anticristo. Por que João está falando anticristo? Porque o anticristo, quando ele vir, vai ser um homem carismático, persuasivo, intelectual,
um homem de intriga políticas, um homem que fará grandes sinais e maravilhas, segundo o poder de Satanás, como diz Paulo. Só que esse espírito maligno, ele não encarnou, mas esse mesmo espírito já atuava lá naquela época e está atuando hoje através das seitas, heresia, ocultismo, barganhas, misticismo, sincretismo dentro da igreja, fazendo sinais, fazendo cura, fazendo milagre, porque a tática do diabo também é essa, enganar o povo somente com a cura física, para trazer confusão doutrinária na mente do povo, porque Deus cura o câncer, Deus cura AIDS, Deus faz sinais, mas só isso não é evidência do poder do Evangelho. O poder do Espírito Santo também está no trabalho da regeneração, do caráter, da disciplina, fazer o novo homem, a nova mulher, um homem não só parar de fazer as coisas que ele fazia no passado, mas deixar de gostar de fazer o que fazia. Se ele fumava, ele não só parou, ele deixou de gostar de fumar. Se ele bebia, ele não só parou, mas ele deixou de gostar de beber. Se ele roubava, ele não só parou de roubar, mas ele deixou de gostar de roubar. Aquilo que ele amava no mundo, ele passa a odiar e viver somente para Cristo. E adorar o Senhor Jesus não só por medo de ir ao inferno, mas adorar Jesus por amor à sua palavra, ao seu evangelho, ao seu sacrifício vivo na cruz. E adorar Jesus não só pelas bênçãos que ter recebido, de uma cura, de um milagre, de uma porta de emprego. Você tem que adorar Jesus pela maior bênção, foi o sacrifício dele na cruz, por você lá na cruz do Calvário, derramando seu sangue na cruz. Porque nós éramos merecedores do inferno, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele derramou o teu sangue por nós, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. Essa é a maior bênção da vida do cristão. Só que muitos não reconhecem isso. Por quê? O que diz a Bíblia? A amargura reprime a graça. O próprio João diz aqui, João 3,15. O que é que ele diz aqui? João, o apóstolo João lhe diz o quê? 1 João 3,15. Glória a Jesus. É, 1 João 3, verso 15, diz assim: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Tá vendo? Eu nunca matei ninguém, mas se você tem ódio, reprima a graça. O homem que tem ódio, que tem mágoa no coração, ele não está transformado. Muitas vezes está dentro da igreja, mas não está liberto. Muitas vezes está na doutrina do corpo, está louvando, está cantando, mas o coração está amargurado, cheio de ódio, cheio de soberba, não perdoa. Aqui, ó, homicida. E esses que estão nessa situação reprimem a graça, não tem discernimento agora para discernir os espíritos enganadores. É por isso que você está vendo até mesmo crente de doutrina sendo enganado por falsos profetas, e muitos falsos profetas no YouTube. Crentes que não têm força, não tem Espírito Santo para obedecer a palavra, não tem o Espírito Santo para entender as humildes palavras que é pregado na boca do servo de Deus. Quando o servo de Deus começa a pregar, ele começa a arrumar desculpa, delirando acerca de questões, discutindo, fica chamando de religiosidade, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a amargura reprime a graça. Então estão sendo destruídos. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra, diz o Senhor. Tá aí. Por isso que muitos estão amargurados, sem o Espírito Santo. E o que diz em Apocalipse 21:8? Que os homicidas não herdarão o reino do céu. Então isso é o espírito do anticristo que está nos corpos dos tais, que já está na terra, não em carne, mas já está em espírito na carne dos homens ímpios, apóstatas e rebeldes. E o apóstolo Paulo fala diante da apostasia, da grande apostasia, porque desde a época dos apóstolos já acontecia apostasia, no Antigo Testamento já acontecia apostasia. Hoje a apostasia que nós estamos é a grande apostasia final, eu creio. Ele fala onde está o remédio para isso. No versículo 5 de 1 Timóteo 4, é a palavra e a oração. É a mesma profecia que Isaías falou lá em Isaías 8:11. Esse povo
só chegarão a alvo, ou seja, só sairão da idolatria, do misticismo, do sincretismo, que anda chiorando, cochichando com a lei e o testemunho. Isaías profetizou lá, com a lei da palavra, o testemunho, o mártir, que Deus ia lançar eles na mão dos inimigos, e muitos deles iam morrer, ali diante da morte, eles sofrendo, morrendo, ia pedir misericórdia para Deus. Hoje, o martírio espiritual, esse povo só vão chegar à alva, só vão parar de dar ouvido a esses falsos profetas, essas heresias, essas necromancias, sincretismo, misticismo, barganhas, televisão, redes sociais satânicas, com a doutrina da palavra de Deus, o poder do evangelho, e com o martírio, com a morte para o mundo, morrendo para o mundo, matando a sua carne e vivendo para o Espírito. Então, meus irmãos, e você está vendo a tática do diabo. O diabo vai usar a besta, a segunda besta, que é o falso profeta, com sinais de prodígio e maravilha. Fogo faz descer do céu, mas o falso profeta já está na terra em carne já, através do tempo da idolatria, das seitas heresias e dos crentes líderes apóstatas das igrejas que foram fundadas na doutrina. Já está aí, com chifre como cordeiro, pregando, revelando, tem aparência de homem de Deus, está profetizando, está pregando, mas o interior do coração é dragão. Por trás de todo falso profeta está a mão do diabo. Todas essas seitas, heresias, essas carnalidades vindo dentro da igreja, vem do laboratório do inferno, da mente de Satanás. Esses louvores, falsos louvores, esses hinos antropocêntricos que exalta a pessoa do homem, que satisfaz a carne e o seu ego, vem das gargantas do inferno. Olha que Salmos diz: venha sobre mim, Senhor, a tua salvação, a tua palavra, a tua salvação, o teu louvor, segundo a sua palavra. Todo louvor tem que ter respaldo bíblico com a palavra. Olha que Paulo também diz aos Colossenses, me falhou a memória o versículo: cantai hinos espirituais, salmos e cânticos espirituais. Não sei se é Efésios ou Colossenses, me fugiu a memória, mas está na Bíblia. E esses hinos de funk, esses hinos de dança, esses homens que estão fazendo essas danceterias, essas luzes dentro da igreja, essas telas pretas, esses templos de escuro, você acha que são espirituais isso aí? Aonde que é espirituais isso aí? Então estão contra a palavra. Então o que está contra a palavra é o quê? Anticristos. Anticristo. Por que as igrejas antigamente de doutrina, que sempre pregou contra a televisão, vieram a cair? Por causa da desobediência. O Espírito Santo só habita em quem obedece. Começou de fininho, vindo com as imagens, colocando uma telinha ali. Não, vamos colocar só para assistir jornal, só para pôr na igreja. O diabo vem bem de mansinho. Aí daqui a pouco vai vir outras gerações, como diz lá em Juízes. E veio outra geração, qual não conheceu o Senhor, nem o Deus dos seus pais, e serviu a Balins, e provocaram a ira de Deus. É o que está acontecendo. Está vindo disfarçado. Você está vendo em nosso meio esses homens com a panografia, parecendo televisão, parecendo jornal de esporte, os programas infantis, imitando as televisões abertas. Isso é um fascismo do diabo. Acha que nós somos leigos, que não estamos percebendo? Que isso é uma estratégia do diabo para convencer o povo? Para depois vir sutilmente com a televisão? A Bíblia diz: o sábio teme e desvia-se do mal, o tolo se coleriza e dar-se por seguro. O diabo não tem pressa. O sonho do diabo é destruir a doutrina de Jesus nessa igreja, porque a igreja de Deus de amor sempre foi uma igreja que pregou contra a televisão. Como diz nas igrejas passadas, o diabo sempre lutou com ataques agressivos que nunca teve êxito. O diabo sempre lutou contra essa igreja com ataques de processos, com ataques de divisores, com ataques terroristas.
mas nunca teve êxito. A igreja sempre avançando. Como diz o ditado, não podemos com eles, vamos se unir a eles. Aí o diabo está vindo, o espírito do anticristo está vindo através da infiltração. O plano dele é implodir a igreja de dentro para fora. É um cumprimento profético. Está aí. O que está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu com Jeroboão I, que não consultou a Deus, ficou com medo do povo. Para agradar o povo, fez 2 bezerros de ouro. O em Betel, que Betel compreende casa de Deus, casa de oração, lá onde Deus falou para Jacó: Jacó, suba Betel, manda as mulheres tirar os brincos das suas orelhas, os deuses estranhos dos seus dedos, porque é um lugar sagrado. Esse lugar sagrado ele colocou um bezerro de ouro e outro em Dan, para que o povo adorasse, com medo do povo se aliançar com Roboão no reino de Judá. E Judá estava preparado para guerrear contra ele, mas Deus fosse eu que permiti tudo isso, mandou o profeta ir até lá, o profeta exortou ele, houve um grande sinal, e ele foi, agrediu o profeta, a mão dele travou. A mesma coisa é hoje. Deus tem usado os irmãos, tem muitos irmãos aí revoltados, a vez fica nervoso, não pode. Vamos fazer manifestação? Não, deixa. Deus tem usado os profetas para exortar, tira esses templos de Baal da igreja. Tira esses costumes pagãos do Egito, porque a Bíblia diz, quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. O que eles fazem? Deus manda o sinal, manda um chacoalho na igreja. A igreja começa a passar por crise financeira. Processo que a igreja é sempre acostumada a ganhar, já não ganha mais. Porque não tem a presença de Deus. Está como aconteceu com os filhos de Eli e Eli. Diante da batalha dos filisteus. Recebeu a profecia do pequeno profeta Samuel, que toda a sua casa ia perecer devido à prostituição e devido ao pecado. E Eli era de Deus, mas fazia vistas grossas, não corrigia. Eles arrumaram uma maneira de pegar a arca para vencer a batalha. Morreram e ainda perderam a arca. Porque a arca tinha história verídica de ganhar muitas batalhas, mas só que Deus só está onde há santidade. Como diz Salmo 93, verso 5. Eles foram para a batalha e morreram e ainda perderam a arca. Nosso ministério tem nome de oração, de milagre, de poder, de unção. Uma igreja respeitada, que antigamente a igreja aberta tinha pessoas que cortavam a volta, porque se passasse perto da igreja caía endemoniado. Tão unção que era. Mas agora está tendo só o nome. Tá como os filhos de Eli. Aí quer usar o nome da igreja, quer usar a oração, quer orar, mas está diante dos filisteus, não está vencendo. Está perdendo a batalha, está morrendo espiritualmente. E os verdadeiros que são como Ana, que estão orando, os Samuéis estão isolados. Quando Deus começa a dar visões, revelações, falar que nós estamos loucos, como Eli falou com Ana, você está bêbada, porque Eli estava cego espiritualmente. Quantos estão cegos, não estão tendo visão, de esse irmão está louco. O que tem a ver telão? O que tem a ver o Facebook, o WhatsApp? Tem problema. Olha o que está acontecendo. É o espírito do anticristo, a imagem da besta que fala. Tá aí, ó. Então vocês cuidado. Mas irmão, você falou, agora eu quero que você prova dentro da Bíblia que nós não podemos usar filmagem dentro da igreja. Que nós não podemos usar uma propaganda comercial no YouTube. Vocês são igual Tomé. Mas eu vou provar dentro da Bíblia que muitos de vocês estão sendo igual anticristo, porque estão contra a palavra. Primeiro lugar, não adianta você pregar doutrina no YouTube com propaganda mundana. Por quê? Essas propagandas mundanas, desse espírito do anticristo, da sensualidade, essas mulheres dançando com short curto, em academia, tudo isso. Ah, mas o meu canal tem de áudio, mas quando você vai abrir o áudio tem essas propagandas mundanas. Ah, mas eu tenho que é só pular. Não. Tem uns que nem pular dá. Então o que acontece? O espírito da sensualidade do anticristo está aí. E onde que eu confronto isso? Salmo 101, versos 3. Não coloquei seus olhos diante de coisas más. E se você está deixando sair, você está sendo um anticristo. Porque anticristo é contra a palavra. É contra os preceitos bíblicos. Tem mais. Salmos 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes ele atenta na lei do Senhor, medida de dia e de noite. Tá vendo? Agora, 2 Coríntios 6,14. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade a Cristo e o homem mau, o homem ímpio? Que concordância entre Deus e os ídolos? Que concordância entre a luz e as trevas? Portanto, assim diz o Senhor: apartei do meio deles, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, como que você quer usar essas propagandas? Se ali só tem propaganda mundana, de bebida, de jogos do Moloque, como você quer associar com isso? É um jugo desigual. Você é noiva de Cristo. Você não pode se prostituir com os outros deuses. Mas está ouvindo a palavra, está rejeitando. Está sentindo comichão. Porque resiste o Espírito Santo. Resiste a voz de Deus, que andar segundo os seus próprios conselhos. É o espírito do anticristo. É a marca da besta espiritual na sua mente. Corrompeu sua mente, com a sua mão vocês estão dando apoio para isso. Não estou dizendo que a marca da besta é espiritual. Ela é uma das, porque a prova disso está lá em Apocalipse 14. Que fala sobre a adoração da besta e receber o sinal e a adoração. Quer dizer que o sinal é literal também, a marca física, e também espiritual, através da adoração, e apoiar o sistema corrupto do pecado. Tá aí? E por que o diabo faz isso com você? Porque é o Espírito Santo que vai nos arrebatar no arrebatamento. Então, se ele corrompe você com a marca espiritual, quando soar o som da trombeta do arrebatamento, você não é arrebatado, você fica aqui. Tá vendo? Então, não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não há concordância de Deus com esses ídolos, com esses jogos mundanos. Então, você tem que tirar. Tem que tirar. Eu passo luta aqui nesse canal porque eu não entendo muito, mas me mexe, aparece esse canal com propaganda aqui, eu vou lá e apago aquele canal e coloco outro. E eu peço aos irmãos, se vocês verem alguma propaganda nos comentários, me avisa, que eu vou lá e tiro, porque eu estou passando uma grande luta aqui. Ainda que estou preso em Roma em cadeia de algemas, a palavra do Senhor não está presa. Mas irmão, o que você tem a ver das filmagens? Que problema tem a filmagem? Transmitir um culto. Aqui ó. E foi dada a imagem da besta para que falasse. Isso é uma estratégia, uma TV disfarçada para cauterizar a mente de muitos. Está indo contra a Bíblia. Está indo contra a palavra. Você tem base bíblica para isso? Tem muitos versículos. Ah, mas isso aí está fora do contexto que eles falam, né? Se você quiser seguir a sabedoria humana dos homens, da teologia, é você e Deus. Nós estamos aqui para seguir a palavra do Espírito Santo. Pela simplicidade como Jesus pregou lá. Esse homem prega diferente dos escribas e dos fariseus, com quem tem autoridade. Tá vendo? Diferente. A palavra não coexiste somente em palavra, o evangelho, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Então isso aqui é uma demonstração de poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 7, ó. Paulo aqui está combatendo as idolatrias da cidade grega, que tinha adoração de imagens e costumes pagãos. Para eles adorar, tinha que ter uma imagem. E Paulo diz aqui, ó: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Aí, ó. Você precisa ver? O que diz a Bíblia? Tudo é lícito, mas nem tudo não nos convém. E não me deixarei dominar por uma delas. É lícito você ter um som de áudio. Usar o som de áudio. Porque está aqui, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É lícito. Mas não é lícito você ter propaganda baseado em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É lícito você ter som de áudio, porque andamos por fé e não por vista, pelo que vemos. Mas não é lícito você também ter propaganda de novo, porque não prendais um jugo desigual com os infiéis, que concordância entre a luz com as trevas.
Deus com os ídolos, apartai do meio deles. Tá vendo? E o que tem ali? Idolatria, sensualidade, que dá apologia ao sexo, à prostituição, ao adultério, à bebida alcoólica e aos jogos. Então, baseado em Malaquias 3:8. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dentro da palavra. Tudo aqui dentro da palavra. Pelo Espírito Santo. E tem mais, não acabou. Você quer mais? Vamos lá. 2 Coríntios 4:18. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas na que se não vê. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Não atenta nisso. O que é atentar? Insistir em algo. E aqui que a Bíblia diz: não atentar o Senhor teu Deus. E vocês estão atentando a Deus. É por isso que vocês não estão resistindo aos pecados, estão caindo sempre nos mesmos pecados, não tem vida de oração, não tem vida de jejum. Mas, irmão, sou de doutrina, eu prego, eu li a Bíblia, mas está caído. Por causa do quê? Da desobediência. O pecado de desobediência, 1 Samuel 15:23, é um pecado de feitiçaria. Quantos vão descer ao inferno com dom, com doutrina e tudo, por causa da desobediência? Eu me agrado mais do sacrifício, da obediência, do que do sacrifício. Porque o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O que diz a Bíblia? Que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Apocalipse 21:8. Vão descer. Cuidado. Dê ouvido à voz do Espírito Santo, que não é o irmão Emerson Nunes que está falando, mas é o Espírito Santo. Não vão atrás desses carnais, desses lobos, desses falsos profetas apóstatas, que muitos até eles estão sendo enganados e não sabem, devido à soberba, que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Agora você entende porque o nosso irmão missionário da Miranda nunca permitiu telão na igreja, nunca permitiu que usasse, vou usar só a TV, só para ver jornal e ver culto na igreja. Um respaldo bíblico. E a revelação que ele teve em 1968, Deus falou assim: tira a televisão da igreja, tem base com a escritura. Você quer mais um versículo? Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, que diz assim: mais uma vez Deus combatendo a televisão disfarçada que entrou no nosso meio. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vocês querem mais um versículo? Vamos lá. Abra em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Vamos combater esse espírito do anticristo, que está enganando muitos crentes, que está achando que está com o batismo do Espírito Santo, está aí dando profetada, profecia com essa filmagem da besta. Não tem nada de Espírito Santo, é tudo demônio na boca desses homens, é espírito do anticristo. Tem chifre como cordeiro, profetiza, e muitos deles até as profecias até cumpre de morte, porque não é Deus. O mesmo demônio que foi na boca dele vai lá e depois mata aquela pessoa e fala que foi Deus. Deus castiga assim, Deus fala assim: eu firo e saro, eu mato e faço viver, mas quem vou escapar das minhas mãos? Mas a Bíblia também diz que o diabo é para matar, roubar e destruir. Então como que você vai ter um discernimento se um espírito é de Deus? Se ele tem respaldo com a palavra, se aquele profeta, se aquela igreja está enquadrado com a Bíblia, aí você vai saber se a profecia vem de Deus. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Que se vê não é esperança. Porque alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Agora, no contexto diz: você quer ser um crente salvo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Tá vendo? É a palavra de Deus, irmãos. E agora? O que é que você me diz? Você vai continuar na porta larga? Então continua. Você está sendo avisado. Vai continuar dando ouvido a essas teologias? A esses falsos mestres? Sabe o que vai acontecer com esses falsos mestres? O que diz Tiago falou deles. Se eles querem ser mestre de juízo, vocês vão sofrer mais duro castigo. A Bíblia é porta estreita, meu irmão. Olha o que diz a Bíblia. Em Mateus, capítulo 7, verso 15. Verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são a porta larga. É aqueles que amontoaram para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. No dia do juízo final não vai ter desculpa. A palavra está sendo pregada. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco as que a encontram. Então cuidado com os porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura, dá-lhe uva dos espinheiros, ou figo de abrolhos? Tá vendo, meus irmãos? Então aí é a palavra. Cuidado, é porta estreita, meu irmão. É caminho estreito que leva para o céu. Aleluia. Glória a Jesus. Então tá aí a pregação do Evangelho sendo pregada aos irmãos da porta estreita. Glória a Jesus, aleluia. Jesus diz na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Ou seja, aquele que quer salvar sua vida ímpia, mundana, na vida de pecado, vai perder a vida eterna. Perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, acha lá, o que aquele que perder essa vida ímpia, mundana, televisão, de prostituição, de adultério, de egoísmo, de maldade, de fofoca, de inveja, vai ganhar a vida eterna. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ou seja, você ganhou todas as riquezas, ganhou fama, tá cheio, tá com o bolso cheio, mas tá perdendo a sua alma. Não serve de nada. Cuidado com o espírito do anticristo, igreja. Porque o Filho do Homem virá em glória, na glória do seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Aí esses crentes aí, esses falsos crentes, Deus não quer obra não, né? Aqui ó, Deus falando. O que diz no Apocalipse? Eis que cedo venho, guarda as suas vestiduras. Eis que cedo venho. Jesus diz na sua palavra: eis que cedo venho, guarda as suas vestes, para que não desdue e não veja suas vergonhas. E diz também: e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O crente tem que ter obra de humildade, santidade e obediência, senão ele não sobe para o céu. Jesus morreu na cruz do Calvário, para nós seguir ele, tem que ser crente santo, regenerado, fora do pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós se arrependemos. Mas quem tem o Espírito Santo nos convence que aquilo é errado e não fazemos. Se continuamos na prática do pecado, é iniquidade, pecado consciente e também de idolatria. Cuidado com esses falsos profetas, porque em verdade vos digo que algum dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então a palavra de Deus, irmão, ela está falando conosco. Cuidado com essa televisão disfarçada. Aquele que aceitar essa marca, que já está atuando espiritual, que vai vir a física, a marca espiritual leva a física, não vai herdar o reino do céu. Tudo que está sendo pregado aqui está dentro da palavra, irmãos, dentro da Bíblia. Mas eu não consigo. Se esforce, tenha boa que eu serei contigo.
Ah, irmão, mas irmão Hermes, eu não consigo parar de ver as coisas mundanas, pornográficas, filmagens. Se você não consegue, não consegue ficar só no áudio, Jesus tem uma palavra para você. Se teu olho te faz pecar, não ora pelo olho, arranca fora. Se tua mão te faz pecar, não ora pela sua mão, corta fora. Se seu pé te faz pecar, não ora pro seu pé, corta fora. O que ele está querendo dizer? Não é literal, está falando espiritual. Seu olho, tira o seu olho disso. É melhor entrar cego de um olho no céu do que com os dois queimar no inferno. É melhor você entrar maneta no céu do que com as duas mãos queimar no inferno. É melhor você entrar aleijado no céu do que com as dois entrar no inferno. Mas vai entrar aleijado e cego no céu? Não, ele está falando, eu vou explicar, o Espírito Santo vai explicar. Se você não tem controle para usar o som de áudio no YouTube aqui, desativa tudo. Saia. Sai de celular. E vai orar. Vai jejuar. Vai pedir força para Deus, porque você precisa ser liberto. Porque tudo é lícito, mas tudo não convém. É lícito, igual eu já expliquei para você. Não vou falar de novo. Já expliquei para você o que significa. Ah, irmão, mas no YouTube tem muitas coisas, propaganda lá, e você está errado. Tem muitas maneiras de você entrar. Por exemplo, aqui nesse canal Defenda Sã Doutrina. Se você não quer entrar diretamente no YouTube, vai no Google. Digita lá o Google. Canal Defenda Sã Doutrina. Ele te manda direto pro canal. Esse canal aqui de rádio YouTube, ele é fechado. Então não tem desculpa no dia do juízo. Não tem. Ah, irmão, mas se eu digitar lá, aparece um monte de coisa lá, pornográfica. Não, se aparece porque se você digitou. Porque se você nunca digitou, não vai aparecer nada. Então cuidado. Então se tua mão te faz pecar, corta. Olha o que Isaías diz. As suas mãos, a sua oração não é ouvida porque suas mãos, seus dedos contaminados de sangue. Quantos dedinhos na televisão, no WhatsApp, nas conversas mundanas, tá aí, ó. A marca da besta física vai atuar com o reinado da besta. Mas a marca espiritual, através do WhatsApp, do Facebook e das filmagens do YouTube, já está atuando. Você tem base bíblica para isso? Tenho. Que não pode usar? Tenho. Vamos lá para Davi e Saul. Saul, rejeitado por Deus, e já com o espírito do anticristo na época da soberba e da arrogância. Era um homem que ganhou muitas batalhas. Davi já tinha sido ungido a rei de Israel, mas não tinha sentado no trono ainda. E quando Davi viu aquele gigante Golias desafiando o povo de Israel, ele falou: como ouças, quem é esse circunciso filisteu a desafiar o exército de Deus vivo? Foi lá e testemunhou para o rei, porque Davi já estava no campo batalhando pelas ovelhas do seu pai. E ele testemunhou que já tinha matado um leão, que já tinha grudado um urso pelas mãos e matado. Saul falou assim: então você vai, toma a minha armadura. Davi ainda colocou a armadura. Ele colocou a armadura. Louvado seja Deus por educação, né? Mas ele sentiu um peso e tirou. Eu creio que esse peso que ele tirou foi o próprio Deus. Porque Deus não quer que a gente use os instrumentos do diabo para fazer a obra dele. Você vai usar com a unção de Deus. E o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Ele tirou aquela armadura e foi com a sua funda, e a pedra que simboliza a pedra que é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha inabalável, e venceu o gigante com a autoridade de Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Mas por que música está dizendo que vai beijar em Facebook, em WhatsApp? Está com a vida espiritual caída, porque está vencida pelo Golias do adultério, da prostituição, da soberba. Não tem nada de Espírito Santo e não tem discernimento, estão caídos por causa da rebeldia, porque não está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e ser enganado pelos espíritos enganadores e indo contra a doutrina. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Senhor. Esse é o anticristo. Então, irmão, o que nós devemos fazer então? A igreja não se adapta com os costumes do mundo. Ela é contra o mundo. O justo vai viver pela fé. E aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Lembra da revelação que Deus me deu acerca desses aplicativos mundanos? Foi o Espírito Santo que me falou comigo.
Não foi demônio não foi diabo que veio falar comigo, não, porque isso é antibíblico. Isso é antibíblico. A única pessoa que consultou uma bruxa falar com o diabo em forma de Samuel, foi Saul, e era um homem rejeitado por Deus. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Você sabe o que está acontecendo com muitos irmãos de Deus, que tem a revelação de Deus, mas o diabo, o caboclo profético, entra no meio da revelação para querer confundir ele, para depois ele entrar em contradição e virar chacota na boca dos ímpios e dos falsos profetas, dos crentes mundanos. Está acontecendo igual com Pedro. Pedro estava diante de Jesus. Jesus já estava para ser crucificado e falando acerca da sua morte. Pedro, ao mesmo tempo que estava com o Espírito de Deus ali, o diabo entrou na vida de Pedro para querer atrapalhar Jesus. Jesus repreendeu Pedro na hora. É o que está acontecendo com muitos crentes. Deus até usou na revelação, mas muitas vezes quer falar demais, mais do que Deus falou, e não é. E é o diabo falando. Então repreenda. Repreenda isso. Deus deu até a visão, mas está deixando. Então, se for para Deus usar o diabo para entregar algum recado para mim, para me arrebatar ao inferno, para o diabo entregar, então eu vou usar os instrumentos do Satanás então, para evangelizar. Isso é antibíblico, irmãos. O que a Bíblia diz em São João 14, 26? O Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Então toma cuidado. Vocês precisam vigiar e ter discernimento do Espírito Santo. WhatsApp, Facebook, filmagem do YouTube é de Satanás. Mas é o Espírito Santo que nos usa. Aí muitos vão questionar, irmão, então aquela revelação que você teve da serpente enrolada que falou com você, ali não foi nenhum arrebatamento e nem foi o diabo que se materializou e falou assim, eu tenho que contar uma experiência que o seu Deus mandou. Não, ali foi diferente. Ali foi o próprio Deus que falou comigo e fez o diabo confessar a sua atrocidade, a sua iniquidade, a sua maldade que estava já camuflada dentro da sede mundial com esse mundanismo. E vocês estão vendo o que está acontecendo, o que essa serpente está fazendo. Por permissão de Deus, para Deus exaltar os humildes. Glória a Deus. É bem diferente, meu irmão. É bem diferente. Então, vocês discernem bem. Conheça a Bíblia, leiam a Bíblia. É bom orar, é bom jejuar, mas é bom ler a Bíblia. Muitos crentes de doutrina estão igual os crentes de Tessalônico. Paulo admirava dos crentes de Tessalônico da piedade, da bondade, do amor, da paciência diante das tribulações. Porém, os exortou acerca da falta de nobreza. O que ele falou lá para os crentes bereanos? Admiro vocês. Está admirado deles. Glória a Jesus, aleluia. Que são mais nobres do que os tessalônicos. Então vamos ler a Bíblia, irmãos. E segunda-feira vai ter o preparamento do grande clamor do jejum mundial a Deus, a favor da igreja pentecostal Deus de amor, contra o espírito divisor do falso profeta, do caboclo profético e das redes sociais satânicas. Vocês vão ver o que Deus vai fazer nesse jejum. Mais 12 horas de jejum, 21 segunda-feira por essa obra. Para que Deus venha tirar toda a pedra de tropeço, arrancar todo o mal, repreender todos esses espíritos imundos. Porque há almas que estão em jogo. Há um reino para avançar. Há um evangelho para ser pregado. Então não vamos ser covardes. Vamos continuar pregando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se barrar você na igreja, faça igual o irmão Hermes está fazendo, nas casas, nos hospitais, nas ruas, fazendo viagem também, como pela misericórdia que eu faço, Deus prepara, vou para outros estados, e eu sou grato a Deus pela ajuda que os irmãos têm me dado, nesse momento de angústia, como a mulher ajudou o profeta Elias no tempo de crise, que estava lá em Samaria, do juiz de Deus, mas Deus abençoou o profeta, e abençoou aqueles que ajudavam o profeta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, vamos continuar lutando por essa obra. E todo o povo de Deus que está na mesma comunhão da santificação do corpo e alma e espírito, porque essa igreja ela é de Deus. Vamos perseverar. E vigilante, irmãos, para não dar o que falar. Porque esses falsos profetas, crentes mudando Satanás, eles ficam esperando uma brecha na gente para poder falar. Então vamos vigiar. Cuidado de pisa, cuidado com quem fala.
Se isole na oração, no jejum e na santificação com Deus. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. E quando ele voltar a arrebatar a sua igreja, ele vai vencer a besta do dragão. Ele vai derrotar esse dragão, o falso profeta, e lançar no lago de fogo. E a Bíblia diz mais, irmãos. Vocês que estão adorando essas coisas mundanas. A Bíblia diz, no capítulo 14 de Apocalipse, verso 9, e seguiu o terceiro ano dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal, aqui está falando das marcas, ó. Adoração da marca espiritual, é a adoração da besta. A marca espiritual da mão e da testa. Se aceitar a influência mal do pecado, dos falsos profetas, da corrupção, da besta. A sua imagem. Vocês estão aceitando essas filmagens do YouTube, dessa televisão disfarçada. Tá falando aqui, ó. Da imagem da besta que fala. Vocês não serão arrebatados. E receber o sinal na sua testa ou na sua mão, ó o que vai acontecer. Por que você vai receber o sinal? Porque se você não for arrebatado, você vai receber o sinal. Você vai receber o sinal. Também esse beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Não é o diabo que vai estar no lago de fogo, não. O diabo vai estar sofrendo também diante dos santos anjos e do Cordeiro, meu irmão. E agora? Vai continuar nisso? Eu estou livre do sangue de vocês. Ezequiel foi levantado no templo lá na Babilônia para exortar o povo rebelde que estava isolado, que estava exilado devido à falta de obediência, de não dar ouvido à voz do Senhor. E Deus levantou Ezequiel e encerra essa mensagem com esse capítulo. Eu digo a todos vocês, porque hoje nós estamos vivendo um exílio da Babilônia, do Apocalipse, da falsa igreja. E os Ezequiéis, os Jeremias, os Elias, o João Batista estão lutando contra esse mal dentro da igreja, essa guerra espiritual dentro da igreja. Louvado seja Deus. Que diz assim: então entrou em mim o Espírito quando eu lhe falava comigo, e me pus de pés. Ezequiel 2:2. Então ouvi que falava, disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até esse mesmo dia. E os filhos são um semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles. Ele dirá: assim diz o Senhor Jeová, eles querem que ouça ou deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. E hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Esteve no meio de você e está tendo um profeta de Deus, um homem de Deus. Não só eu, mas muitos irmãos. Não estou se auto-titulando profeta. Estou falando que está na Bíblia. Mas embora eu não seja um profeta, mas sou um servo do Senhor, que é o Espírito Santo que está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final desse cativeiro babilônico, da Babilônia do Apocalipse, os remanescentes que estão selados por Deus, aleluia, vão herdar as mansões celestiais. E quem está adorando a besta vai ser lançado no fogo do inferno. E se vós morrer na situação que está, é Hades. Então Deus tem uma esperança para você hoje. Diante dessa exortação, abandone tudo isso agora. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando conosco. Vamos se humilhar, vamos se levantar, vamos buscar a Deus. Diante das lutas, nós estamos em guerra, mas nós venceremos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Nessa pedra o Senhor, Ele edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terra, ouça a palavra do Senhor.
Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.